Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um tema muito importante, que é a sua limpeza semestral, tá? Todos nós sabemos que é muito importante a gente fazer a limpeza de 6 em 6 meses. Agora, por quê? Hoje, quando a gente atende um paciente que ele tem mais de 18 anos, a gente sempre recomenda fazer sua limpeza. Por quê? Quando a gente se alimenta, a gente vai acumulando alimento, certo? E a gente tira com a escovação. Porém, nem toda escovação é tão eficiente e nem todo paciente passa fio dental, certo? Além disso, existem fatores genéticos que podem predispor à formação de tártaro, cálculo dentário, certo? E aí podem prejudicar o paciente de maneiras que às vezes ele não entende, certo? Hoje mesmo, e aí eu vou botar aqui no fundo para vocês entenderem, eu atendi um paciente que esse paciente, ele fazia a limpeza de 6 em 6 meses. Tava tudo bem com ele, tudo que a gente pode pegar com a limpeza e tratar antes é melhor. Então, não somente para tirar essa sujeira que é o tártaro, mas também para descobrir doenças, como nesse caso, precocemente, para a gente tratar o quanto antes. Esse paciente ele fazia limpeza de 6 em 6 meses com outro profissional. Ele não tem cárie, ele tem pouquíssimo tratamento a fazer, certo? Só que ele tinha um problema ortodôntico, o aparelho, precisava de aparelho, usou o aparelho há muito tempo. E aí, muitas vezes o colega, ele não faz uma sondagem. Esse instrumental que vocês estão vendo aí agora se chama sonda milimetrada. Com a sonda milimetrada da ICE, essa tem 15 marcações de 15 milímetros. Vocês podem ver que esse instrumental, que tem uma ponta de 15 milímetros, ela está toda coberta praticamente, certo? Ela está com 2/3 dela coberta, está marcando ali em 9 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que esse paciente ele já tem uma periodontite. E aí, esse paciente, mesmo fazendo limpeza, ele desenvolveu essa periodontite. Lógico, existe um componente genético, um componente anatômico, a posição ruim que esses dentes tinham. Até hoje ele não conseguiu fechar esse espaço com o aparelho. A gente vai fazer uma faceta nessa região, fechar esse diastema com a faceta de resina 3D, então esse buraquinho a gente vai fechar. Mas primeiro a gente tem que deixar saudável. Por quê? Porque essa sondinha era para entrar só a ponta dela, só 3 milímetros. Então quer dizer o quê? Que esse paciente ele tem uma perda de inserção de 6 milímetros. Então, você paciente tem que fazer a limpeza de 6 em 6 meses, certo? Essa limpeza, por mais que todos os profissionais, todos os dentistas, eles sejam capacitados para fazer a limpeza, já entra no mundo da periodontia. Então, o profissional que é habilitado dentro da periodontia, o especialista em periodontia, ele vai conseguir fazer uma limpeza que vai trabalhar também dentro do sulco, certo? O que é o sulco? O sulco, vou colocar aqui atrás para vocês, o sulco, ele é uma estrutura anatômica do dente, que essa estrutura anatômica, ele tem o seguinte propósito, ele tem ali uma retenção de alimento e sai um fluido ali para ajudar a combater infecção, para ajudar, né, a proteger aquela unidade dentária. Então esse sulco ele é protegido com um epitélio, uma pele, certo? Que é igual à nossa gengiva, tá? Esse epitélio ele vai liberar fluido e vai proteger mecanicamente contra infecções, contra machucados, contra traumas e tenta proteger contra o acúmulo de cálculo, de tártaro. Porém, muitas vezes o cálculo se acumula ali, gera inflamação e essa inflamação progride. Que aí a gente volta para o paciente de hoje. Qual foi o problema? Ele fazia a limpeza, tudo bonitinho, tudo direitinho dentro do padrão. Todos os outros dentes estavam ok, com exceção de um ou outro que também tinha um pouquinho de doença periodontal, por uma questão genética do paciente mesmo. Mas esse dente específico, o que deve ter acontecido? O colega não deve ter feito a limpeza do sulco adequadamente e provavelmente não fez uma sondagem, certo? Que é esse exame que a gente bota esse instrumental. Não fez uma sondagem e aí aquilo ali progrediu. Progrediu de que maneira? Aquela inflamação, aquele tártaro foi acumulando, acumulando cada vez mais, e o tártaro que às vezes é pequeno, ele se torna grande, se torna um cálculo difícil de tratar, e aí já tem que tratar por um periodontista, um profissional capacitado, devidamente habilitado para tratar a doença periodontal, fazer uma raspagem, que muitas vezes a gente chama de raspagem profunda. O nome do procedimento correto é raspagem e alisamento radicular.
Então, mesmo que você faça a limpeza de 6 em 6 meses, você pode ter um problema periodontal. Você tem que fazer uma sondagem. Ou o seu dentista pode sondar, ou o dentista deve referenciar você para um especialista em periodontia para fazer a sondagem e essa sondagem identificar se você tem um problema maior ou não. Então, se você tem um pouquinho de gengiva que seja, que sangra um pouquinho mais, você deve fazer uma limpeza. A partir dessa limpeza, fazer uma sondagem, na maioria das vezes, certo? Fazer essa sondagem para a gente identificar precocemente se tem um problema. Por quê? Esse problema, a doença periodontal, muitas vezes a gente conhece aqui no Brasil como piorreia, popularmente, tá? Essa doença periodontal, ela pode levar à perda dos dentes. Eu conheço vários casos que os pacientes perderam todos os dentes com um pouco mais de 30 anos, um pouco mais de 40 anos. E isso não é normal, a gente não pode normalizar isso. Então, hoje, qual é o correto? Você, paciente, vai no dentista, faz a limpeza de 6 em 6 meses, você avalia em casa, pô, ainda tem um pouquinho de gengiva sangrando, conversa com o dentista, pede para ele fazer uma sondagem ou procura um periodontista e você, dentista, que está começando sua carreira ou que já faz limpeza e acompanha alguns pacientes há algum tempo, fazer uma sondagem sempre que duvidar de alguma coisa, sempre que achar que a gengiva está sangrando um pouco, fazer radiografia para fazer um acompanhamento periodontal radiográfico desse paciente. Minha recomendação hoje é que se faça uma radiografia panorâmica ao ano e todo paciente com mais de 18 anos deve fazer a limpeza de 6 em 6 meses e fazer sempre sondagem para ver se a gente tem doença periodontal ou não, porque as, as consequências podem ser bem ruins. Eu já vi pacientes muito jovens perdendo todos os dentes. Então a gente não quer que isso aconteça. Qual é a melhor forma? Prevenir. Então, prevenir não só vai impedir que você perca o seu dente, mas também vai preservar o seu bolso, porque vai reduzir o custo financeiro do seu tratamento, se for somente uma limpeza, e a gente vai conseguir, a partir daí, te dar um tratamento de qualidade melhor. Então, sempre vá ao dentista, faça as consultas periódicas, porque muitas vezes, se você consegue identificar que tem uma cárie mais cedo, você evita fazer um canal ou perder um dente e fazer um implante depois. Tá bom, pessoal? O papo de hoje é esse. Forte abraço e até a próxima.